Fala pessoal, tudo bem? Professor Felipe Carmelo por aqui e hoje o tema do vídeo é o integralismo brasileiro. Antes de iniciar, peço para que você que está assistindo e não está inscrito ainda, por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com os amigos se julgar pertinente. Vamos direto ao assunto. Integralismo, movimento fundado por um homem chamado Plínio Salgado. Primeiro de tudo, quem foi Plínio Salgado? Plínio Salgado foi um jornalista, intelectual e escritor, nascido no interior de São Paulo, mas que fez sua carreira na capital. Aliás, pouca gente sabe, mas o Plínio Salgado, fundador da Ação Integralista Brasileira, ele participou da Semana de Arte Moderna de 1922. Plínio Salgado foi um modernista, tá? E é interessante destacar porque isso nos mostra o seguinte, que Plínio, ele tinha ideias novas, Ele pelo menos, ele era um daqueles defensores de que o Brasil deveria desenvolver uma cultura nacional, uma cultura mais do que nacional, na verdade nacionalista. Plínio Salgado se mostrou nacionalista, uma figura extremamente católica, muito ligada ali à religião e alguém que defendia uma cultura nacionalista. E apesar de Plínio Salgado ter participado, ajudado a organizar a Semana de Arte Moderna de 1922, ele começa a criticar as chamadas vanguardas estéticas da época, E nesse sentido, Plínio ele vai até lembrar várias características do nazismo alemão, Uma vez que o Hitler e seu partido nazista também criticavam, chamavam de arte degenerada, e valorizavam apenas a chamada arte clássica. Porém, Plínio ele era a favor de uma cultura esteticamente falando brasileira, que valorizasse e exaltasse o Brasil, a nação. Então ele tem essa pegada extremamente nacionalista. Plínio Salgado foi alguém muito ligado à elite política de São Paulo durante a Primeira República, tá? Porque ele inclusive foi jornalista, eu comentei com vocês, e ele escrevia no Correio Paulistano. Para quem não sabe, o Correio Paulistano era o jornal oficial do Partido Republicano Paulista, aquele partido político que dominou o cenário político brasileiro na chamada Primeira República, que elegeu presidentes, e todos os governadores de São Paulo, enfim. E só para vocês terem uma ideia, antes de criar o movimento integralista, Plínio Salgado chegou a ser eleito deputado federal em 1928. Por qual partido? Partido Republicano Paulista. Então estamos falando de alguém que escrevia no jornal, que estava conectado com aquela efervescência cultural que São Paulo estava vivendo ali nos anos 20. Plínio Salgado era alguém ligado a essa política local, daqui de São Paulo. Só que a virada de chave de Plínio Salgado foi justamente quando ele viajou para a Itália em 1930, conheceu pessoalmente Benito Mussolini, se impressionou com a estrutura do Partido Fascista Italiano e trouxe tais ideias para cá. Como nós vimos, Plínio Salgado ele já tinha uma visão extremamente conservadora da sociedade. Na verdade, mais do que conservadora, muito reacionária em vários pontos, no sentido de que ele era alguém muito apegado ao tradicionalismo, muito apegado à questão religiosa, alguém que já era nacionalista. E quando ele vai para a Itália, faz essa viagem, conversa com Mussolini e conhece a estrutura do Partido Nacional, do Partido Fascista Italiano, ele traz tais ideias para cá. E no dia 7 de outubro de 1932, no Teatro Municipal de São Paulo, Plínio Salgado lê um documento que ficou conhecido como o Manifesto de Outubro. É a partir desse documento que Plínio oficialmente funda a Ação Integralista Brasileira, fundada então oficialmente em 7 de outubro de 1932. Ação Integralista Brasileira que mais para frente se tornaria um partido político. E aqui é importante então destacar e deixar bem claro, que muito se fala sobre o integralismo é o fascismo ou não é, pode ser considerado fascismo. Então,
Claramente, o integralismo ele se inspira no fascismo italiano, isso é inegável. Inclusive o Plínio era um admirador de Mussolini, viajou para a Itália, conversou com Mussolini, se inspirou, né, no partido italiano. Então, com certeza o partido integralista, né, o movimento integralista, a forte inspiração, a maior inspiração é o fascismo italiano. Agora, nós não podemos esquecer o seguinte, que o Plínio Salgado ele cria um movimento adequado à realidade brasileira. Então é um movimento de caráter fascista, sim, mas adequado à realidade brasileira. Por exemplo, a questão da religião. Tá? Então Plínio Salgado ele enxergava, né, num dos pilares da sociedade brasileira o catolicismo. Ele era muito ligado ao catolicismo, alguém muito religioso. Um dos pilares do integralismo, para não dizer talvez o principal pilar do integralismo, era justamente a religião, o catolicismo. Tanto é que nós estamos falando de um movimento que teve como o seu lema Deus, Pátria e Família. Nessa sequência do mais importante para o menos importante, entre aspas, né? Deus acima de tudo e todos, aquele que guia o destino dos povos, segundo Plínio. Pátria, né? A sua nação, a sua pátria, que deve ser defendida a qualquer custo. E família, a família tradicional, com certeza, a família cristã tradicional, em que inclusive tinha papel de acordo com o gênero. É importante destacar que o movimento integralista foi um movimento extremamente patriarcal. Muitas mulheres participaram do integralismo? Sim. Foram filiadas ao integralismo? Sim. Porém, segundo Plínio Salgado, a luta por direitos iguais entre homens e mulheres era coisa de comunista. Então, o movimento integralista é um movimento extremamente patriarcal que enxerga a mulher tendo como seu principal papel o papel de mãe. O papel daquela que vai gerar e cuidar das futuras gerações. Nesse sentido, lembra muito o nazismo alemão e o fascismo italiano. É um movimento extremamente patriarcal, que inclusive era contra as mulheres trabalharem fora de casa, a não ser que fosse tipos de trabalho como, por exemplo, enfermeiras, que lembravam essa questão do cuidado. Tanto é que o Plínio Salgado ele falava muito, né, que a mulher ela tinha que ser feminina, atacando claramente o movimento feminista, que ele era totalmente contrário. Então, é importante destacar que o lema Deus, Pátria, Família fala de Deus. Qual Deus? O Deus cristão, pátria, o nacionalismo, extremamente tradicionalista, e a família, a famosa família tradicional brasileira, cristã, né, digamos assim. Então, esse foi o lema do partido. Então, já que eu estou falando das características da ação integralista brasileira, já adiantei para vocês que é um movimento de caráter extremamente nacionalista, aquele nacionalismo religioso bem tradicionalista, onde Plínio exaltava as raízes da nação brasileira, tá? O catolicismo entraria nesse sentido. Ele também é um movimento, e aqui é interessante a gente pensar, o movimento integralista era um movimento que ao mesmo tempo fazia duras críticas ao comunismo. Claro, o maior discurso, o discurso mais forte do integralismo é o anticomunismo. Aliás, o anticomunismo na história da República Brasileira sempre esteve conectado ao integralismo. Tá? Então o integralismo ajudou a alimentar esse forte sentimento anticomunista, esse sentimento religioso anticomunista aqui no Brasil. Então tem um discurso extremamente anti-esquerdas de uma maneira geral, mas também o integralismo é um movimento contrário ao liberalismo, contrário à chamada democracia liberal. Por quê? Porque o integralismo, gente, como o próprio nome é autoexplicativo, o integralismo defendia um Estado integral. O que seria um Estado integral? Um Estado coeso, massificado, onde todas as pessoas agissem da mesma maneira, pensassem da mesma maneira, sem divergências. Plínio Salgado era contrário a qualquer coisa que, segundo ele, dividia a nação. E o que dividia a nação, segundo Plínio? Por exemplo, os partidos políticos. Por isso, Plínio Salgado era totalmente contrário à democracia liberal. Ele era contra o pluripartidarismo. Afinal, ele afirmava que os vários partidos políticos só serviam para dividir a nação. Por que ele é contra as esquerdas de uma maneira geral? Porque ele é contra a luta de classes. Ele afirmava que a luta de classes era uma criação da esquerda e que o Estado deveria ser integral. Todos
né, deveriam se ver como brasileiros e não um disputar contra o outro, que não existiria classes sociais, segundo Plínio, tá? Então é totalmente anticomunista e antiliberal. É importante destacar que o movimento integralista ele é classificado como um movimento de extrema direita, porque apesar de ser contra o liberalismo, não é um movimento contrário a todas as formas de capitalismo. Os integralistas, eles criticavam sim o imperialismo e o capitalismo internacional. Por quê? Porque estamos falando de um movimento que é totalmente nacionalista e criticava tudo que vinha de fora. Apesar da inspiração ser o fascismo italiano, mas criticava tudo que vinha de fora. Então, é curioso isso, né? Porque o integralismo é um movimento que ao mesmo tempo critica a União Soviética, critica o comunismo, mas critica também o imperialismo norte-americano, né? Mas, como eu falei para vocês, não é um movimento totalmente contrário ao capitalismo. A busca pelo lucro, a existência da propriedade privada dos meios de produção, nada disso. Critica sim o que vem de fora, critica o modelo liberal. Tá? Mas é considerado um movimento de extrema direita por não ser contrário a todas as formas de capitalismo e por ser um movimento pautado no forte tradicionalismo e que tem como principal discurso o anticomunismo, né? E um movimento muito pautado na tradição. Então isso enquadra, a grosso modo, na chamada extrema direita. E é importante destacar o seguinte, tá? Não é porque é um movimento que defende o Estado integral que defende que todos são iguais. Depende. A gente não pode esquecer que estamos falando de um movimento extremamente autoritário, que defendia um Estado totalitário, que seria o Estado integral. É um movimento extremamente autoritário e defensor da hierarquia, que inclusive coloca Plínio Salgado como o líder que deveria ser cultuado. Então há o culto ao líder aqui, que é uma característica tanto do fascismo italiano quanto do nazismo alemão. O culto ao líder. Plínio Salgado era visto como uma espécie de profeta, né? Um evangelista, aquele que tem a palavra, né? E alguém muito ligado a Deus e à religião. Então é importante que há uma hierarquia, inclusive a estrutura do integralismo, do partido integralista, é uma estrutura hierárquica, com seus principais nomes, uma hierarquia, tá? Agora, claro, o papel do uniforme para as pessoas comuns era fundamental. Por quê? Porque o uniforme também era uma das bases do integralismo. As famosas camisas verdes, né? O uniforme ele tem dois objetivos principais. Primeiro, massificar. Todo mundo vestido igual, não tem essa de esse tem uma roupa melhor, esse veste tal marca, esse é melhor financeiramente. Não, a ideia é justamente essa, massificar. Passar a ideia que todos ali são iguais. O estado integral, massificação. Todos agem igual e se vestem igual. E também a sensação de poder, porque eu, vestido da mesma forma que várias outras pessoas e participando de algo, de um movimento, de algo grande, né? Ou que eu vejo assim, isso me dá uma potência, eu me sinto parte de algo maior, tá? Então, nesse sentido, o uniforme era muito importante. Se nós pegarmos o símbolo do integralismo, era a letra grega sigma, que significa literalmente somatório, trazendo aquela ideia de que cada integrante é uma pequena parte dentro de um infinito, mas se você soma tudo, todos os integrantes, agindo igual, um ajudando ao outro, isso traz uma ideia de força. Então um sozinho é fraco, mas todos unidos e coesos se tornam fortes. Tá? Então, trazendo mais uma vez essa ideia de massificação, tá? De coesão. Então é importante, né, entender essas características, como lembra em muitas coisas de fato o fascismo, né? E claro, como um movimento inspirado no fascismo, tinha também a sua saudação, que era a Anauê. Anauê, do tupi, significa você é meu irmão. Ou seja, você é meu parente, você é meu irmão. Mais uma vez trazendo essa ideia de massificação. E aí vocês podem se perguntar, nossa, mas por que no tupi? Plínio era alguém que exaltava o passado. Plínio era alguém que romantizava o passado brasileiro, assim como fazia o fascismo italiano e o nazismo alemão. Nesse sentido, Plínio é alguém que romantiza o passado brasileiro, busca as origens do brasileiro lá na figura do indígena
exalta a miscigenação entre portugueses, indígenas e africanos e inclusive enaltece o trabalho africano. É interessante destacar que, como um dos objetivos do integralismo é romantizar e exaltar o passado brasileiro, eles não escondem a questão da escravidão, mas eles exaltam a escravidão. E aqui tem um fato curioso, tá? Aí está uma diferença do fascismo, do nazismo para o integralismo. O integralismo valorizava a miscigenação. O integralismo valorizava o trabalho negro na história do Brasil. Só que aí isso causou divergências internas, porque é importante destacar que o integralismo não tinha uma vertente só. Por exemplo, quando o integralismo foi fundado, existiam 3 principais nomes: Miguel Reale, Plínio Salgado e Gustavo Barroso. Gustavo Barroso era extremamente antissemita. Os livros, os textos escritos por Gustavo Barroso eram totalmente preconceituosos contra o judaísmo, né? E se inspirava muito no nazismo alemão. Então, ao mesmo tempo que você tinha Plínio exaltando a miscigenação, as várias raças que formaram o Brasil, do outro lado você tinha Gustavo Barroso criticando a miscigenação, atacando os judeus, dividindo a sociedade em raças. Então é importante destacar isso, que não havia um consenso, né? E uma outra característica do integralismo é que vários intelectuais da época participaram. O seu próprio fundador, Plínio Salgado, é considerado um intelectual. Miguel Reale, Gustavo Barroso, eram pessoas muito bem instruídas, tá? que participaram do movimento. Então, é importante destacar também que o movimento integralista, o Partido Integralista, teve a sua milícia, os Camisas Verdes. É difícil precisar quantos integrantes o movimento integralista chegou a ter. Acredita-se que ali no seu auge, por volta de 1936, tinha de 600 mil, podendo chegar até 1 milhão de integrantes. Ou seja, não foi um movimento pequeno, foi um movimento grande. Um movimento que, inclusive, apoiou o governo de Getúlio Vargas até o golpe de 37. Na verdade, apoiaram o golpe de 37. O golpe de 1937, que deu origem ao Estado Novo varguista, foi um golpe arquitetado pelos integralistas. Afinal, Vargas usou o discurso anticomunista para tomar o poder. Só que os integralistas não esperavam que, após o início do Estado Novo, o próprio Partido Integralista seria colocado na ilegalidade. Plínio Salgado imaginava que no governo de Vargas, no governo ditatorial do Estado Novo, ele teria um cargo importante como ministro da Educação. Isso não aconteceu. E isso gerou revolta por parte dos integralistas, fazendo com que no ano de 1938 os integralistas tentassem dar um golpe, tentaram matar Getúlio Vargas. Foi feita uma tentativa de atentado contra Getúlio Vargas em 1938, o que fracassou. E acabou tendo como resultado Getúlio Vargas perseguindo os integralistas e Plínio Salgado sendo preso em 1939. Após essa prisão, Plínio Salgado acabou se exilando do Brasil e ficou anos em Portugal. E assim, então, a partir de 1939, com a prisão de Plínio Salgado, seguido do seu exílio, o movimento original, a ação integralista brasileira original, chegou ao seu fim. Claro, depois Plínio Salgado passou anos em Portugal, voltou para o Brasil, fundou um partido político, tá com outro nome. Então o integralismo, mesmo que disfarçado, voltou, só que com outras características. Mas isso é tema para um outro vídeo que eu farei, a resenha de um livro sobre o integralismo, que eu vou detalhar mais, não apenas o integralismo clássico, mas também o chamado neo-integralismo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like aqui embaixo que me ajuda bastante. Um forte abraço e até a próxima.